Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amado das nossas almas, esteja com você, não somente hoje, mas em todos os dias da sua vida a partir de agora. E que Ele fale ao seu coração, ao meu coração, com essa mensagem de hoje. Eu sou Daniela de Alcântara e vou te mostrar um pouquinho da vida de uma mulher que achava que podia fazer tudo sozinha e depois teve fé. Muitas de nós somos assim, agimos como mulheres que fazemos tudo sozinhas, tudo de maneira só, e só depois desenvolvemos a fé. 2 Reis, capítulo 4, versículo 30, eu sugiro que você leia todo o capítulo, mais especificamente do versículo 8 até o versículo 36. Se você está ouvindo esse devocional aí e quer anotar, anota. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 a 36, mas eu vou ler só o 30, tá bom? Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Bom, vamos lá. Que história é essa dessa mulher? Eliseu era um profeta e um dia ele passou por Sunem. Essa mulher era uma mulher rica, a Bíblia conta isso lá no versículo 8. E quando ele passou por essa cidade, essa mulher insistiu para que ele fosse tomar uma refeição na casa dela. E a gente aprende aí uma lição. A primeira lição que a gente aprende com essa mulher é que cada pessoa tem um dom que Deus deu. Isso está lá em Romanos capítulo 12, versículos de 4 a 8. Deus fala que cada um recebe um dom para abençoar outras pessoas, né? E ela recebeu o dom da hospitalidade. Por isso que essa passagem tem a ver com finanças, né? Tudo que recebemos é para abençoar outras pessoas, não é só para nós. Mas nós somos uma pessoa, né? A gente é uma pessoa por trás do dinheiro que temos e das nossas atitudes. E as nossas atitudes mostram exatamente quem somos. Essa mulher rica chamou o profeta para passar ali na casa dela e tomar uma refeição, né? E aí ela falou assim, falou pro marido depois, né? Eu sei que esse homem é um homem de Deus, é um santo homem de Deus. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos construir uma casa, ou melhor, vamos construir lá em cima da nossa casa um quartinho de tijolos. Vamos colocar lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele vai poder ocupar esse quarto lá e ficar à vontade. Outro dia, Eliseu passou lá, subiu pro quarto, deitou, mandou chamar o servo Geazi dele, ou melhor, mandou o servo Geazi chamar a sunamita. Quando essa mulher chegou lá em cima, ele perguntou para ela o que ele poderia fazer por ela, né? E ela, como uma pessoa que fazia tudo sozinha, respondeu: eu estou bem aqui, entre a minha própria gente. Ou seja, não precisa fazer mais nada por mim. Então, Eliseu perguntou para o servo dele, depois, o que se podia fazer por aquela mulher. E o servo diz, ela não tem filhos e o seu marido já é idoso. Minha querida, a segunda lição que a gente aprende aqui é que Deus revela a quem Ele quiser, o que Ele quiser. E eu sou uma das pessoas que acho que a gente não deve sair contando os nossos sonhos para todo mundo, mas eu não posso ignorar que para Deus nada fica encoberto. Isso é bíblico, né? Tudo que acontece é visto aos olhos de Deus. E mesmo o comportamento da mulher que podia fazer tudo sozinha, né, que tinha posses e disse que estava super bem, mesmo com esse comportamento, Deus revelou ao profeta Eliseu o que ela precisava.
o que ela queria, o que estava guardado como um desejo no coração dela, que era um filho. Bom, Eliseu profetizou sobre a vida dela e ela disse que ela pediu para que Eliseu não desse falsas esperanças para ela a respeito disso, né? Lá no versículo 16, fala assim: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Provavelmente ela já estava cansada de ser iludida e falou assim: não vem me falar coisa que não vai acontecer, né? Que seria, no caso, ela ter um filho. Bom, depois que o profeta falou que ela teria um filho, ela teve um filho, só que esse filho depois morreu. E aí é que entra a virada de chave na vida dessa mulher. Até esse momento, a mulher sunamita viveu coisas milagrosas pela fé do profeta, não pela fé dela. Ela, quando Eliseu perguntou o que ela queria, o que ele podia fazer por ela, ela não respondeu, ela não tinha fé. Ela vivia pela racionalidade, pela razão, e única e exclusivamente pela razão. Só que no dia que o filho dela morreu, ela viveu pela fé. Ela levou o filho para o quarto que ela tinha construído para o profeta, colocou o filho na cama, deixou ele morto, fechou a porta, correu atrás de Eliseu. Eliseu mandou o servo para lá, para olhar o filho e, enfim, colocar sobre o filho, sobre o rosto do menino, o cajado de Eliseu. Mas a mãe do menino disse, aí entra o versículo que eu trouxe, versículo 30. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então Eliseu foi com ela. Exatamente nesse momento, a mulher sunamita fez prova da sua fé. Na hora que ela deixou o menino na casa, fechou o quarto, ela sabia que havia um homem, um santo homem de Deus, que poderia fazer alguma coisa pelo filho dela. Lá no fundo, ela sabia que Deus poderia fazer até através daquele homem algo pelo filho dela, que já estava morto. Ela não aceitou a sugestão de Eliseu. Ela não aceitou a sugestão que ele fosse curado pelo cajado colocado no rosto. Ela entendia que havia um Senhor que habitava em Eliseu. Quanto nós confiamos nas nossas próprias forças, nas nossas mãos, nos nossos recursos, e deixamos que o Senhor não permitimos que o Senhor conduza a nossa vida e a nossa confiança de uma maneira ainda mais profunda, de uma maneira mais grandiosa. Essa mulher tinha recursos, ela cumpria o dom que Deus dava a ela, que era da hospitalidade, e que minha irmã e meu irmão que estão ouvindo esse devocional, nós precisamos realmente cumprir mais a hospitalidade hoje em dia. Temos ficado com preguiça de receber as pessoas na nossa casa, de arrumar para que as pessoas venham, se hospedem na nossa casa. Enfim, mesmo cumprindo o dom que Deus tinha dado a ela, faltava fé. E nesse momento em que ela entrega realmente a vida do filho na mão de um homem de Deus, sabendo que Deus seria capaz de curar, de transformar aquela situação, aí sim, a fé da sunamita trouxe o filho dela de volta à vida. Ela precisava de Eliseu e do Senhor. Quantas vezes nós temos uma casca de autossuficiência e Deus vai precisar usar o amor que temos em nós por outra pessoa para quebrar essa casca. Deus usou o amor daquela mulher pelo filho dela para quebrar essa casca de autossuficiência. Não se engane. Muitas vezes nós precisamos usar os nossos recursos para obedecer a Deus. Mas Ele precisa usar o que Ele nos dá para que nós possamos obedecer a Ele.
Não seja autossuficiente. Você não faz tudo sozinha. Reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, querido, amoroso Deus, Deus justo, Pai bondoso, Deus da eternidade. Muito obrigada porque o Senhor nos dá recursos para falarmos da Tua palavra livremente onde moramos. Muito obrigada porque o Senhor nos dá recursos para receber pessoas em casa, sejam os nossos filhos, que às vezes temos preguiça de fazer comida. E eu me incluo nessa leva, Senhor, e peço que o Senhor trabalhe no meu coração, porque muitas vezes nos ocupamos com tantas coisas, sabendo que podemos fazer sozinha tantas coisas. Podemos fazer sozinhas tantas coisas. Eu peço perdão, Deus, porque no nosso coração arrogante esquecemos de servir. Esquecemos de servir os nossos, esquecemos de servir os nossos pais, esquecemos de servir os nossos cônjuges, amigos, irmãos queridos, aqueles que precisam. E às vezes numa oportunidade como uma calamidade que está acontecendo no Rio Grande do Sul, nós juntamos algumas roupas, doamos e enchemos o nosso coração de uma falsa hospitalidade, de uma falsa generosidade, achando que cumprimos o nosso papel. Nos perdoe, Deus. Coloque em nós o senso real da hospitalidade, mas muito além, coloque o senso real de que precisamos do Senhor. E que o Senhor é capaz de ver tudo aquilo que queremos, desejamos, e se da Tua vontade boa, perfeita e agradável for, o Senhor pode cumprir isso em nossas vidas. Não nos tire, Senhor, a oportunidade de termos uma intimidade e uma fé capaz de fechar a porta do nosso quarto, entregar os nossos problemas mortos e sairmos em busca do Senhor. Não nos tire a oportunidade de servirmos ao Senhor com alegria e entendermos que a nossa fé precisa ser expressa em palavras, como o sunamita disse. E como Moisés também falou, se não fores conosco, não iremos. Muito obrigada pela Tua palavra, pela Tua cura, pelo poder da Tua cura. Eu sei que essa palavra vai curar muitas almas e muitos corações, porque a Tua palavra é fiel e tem o poder de trazer libertação, de trazer salvação. Que nós possamos, como mulheres que já recebemos a redenção, agirmos, homens e mulheres, agirmos como escravos do Senhor, obedientes à Tua palavra e fortalecidos, que possamos seguir cada dia mais bem pertinho de Ti, sendo sal e luz nesse mundo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que, se alguma brecha foi aberta na minha vida ou na vida de qualquer pessoa que está ouvindo essa oração neste momento, por querer fazer as coisas com a força do próprio braço, que o Senhor possa fechá-la, Pai, e que nenhum demônio que tenha se levantado possa se levantar mais. Que o Senhor derrube cada um deles e que eles não possam atentar contra a nossa vida, contra a vida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos cônjuges, Deus. Ensina-nos, Deus, a não abrirmos brechas mais para que o inimigo não entre na nossa casa, na nossa vida. E eu declaro, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, amado de nossas almas, que nós somos a noiva de Cristo e vamos agir como ela, administrando os nossos recursos, sendo livres e em plenitude seguirmos para o nosso alvo, que é Cristo. Que a nossa mente se lembre sempre do poder da cruz, que pagou todas as nossas dívidas para que possamos viver em liberdade, sendo escravos em mente. A nossa mente deve ser escrava do Senhor, Deus, para que possamos andar em obediência mesmo. Livra-nos do mal, Senhor, e que o Teu nome seja conhecido em nós e através de nós, por onde passarmos. É o que te peço em nome de Jesus.
Amém. Aqui é a Daniela de Alcântara, do Devocional, do podcast Sou do Meu Amado, direto para o seu coração.